chegamos aqui na locação, um lugar maravilhoso, no Bosque dos Sonhos, em Cabo Branco, onde o Edson Lemos escolheu para a gente conhecer um pouco da sua paixão, da sua arte e de seus métodos. Padre, segura aqui para mim o gimbal. E aí, Edson, beleza, meu filho? Que bom, rapaz, tê-lo aqui no primeiro episódio da segunda temporada do Making Off, né? Agradeço o convite, para mim é uma honra e oportunidade de falar um pouco. Massa demais, cara. Do cinema. Sempre muito bom esse bate-papo. E aí a gente sempre começa o programa para que as pessoas possam conhecer um pouco você mais, né? Onde você nasceu? Eu sou natural de João Pessoa, mas cresci em Cabedelo. Então tenho sempre essa ligação com essas duas cidades. Assim, tua primeira profissão já foi no cinema ou teve um antes? Antes de fazer cinema, eu cursava ciência da computação na UFPB, porque eu tinha uma certa familiaridade com computadores, né? Sabia, por exemplo, formatar. E aí eu fiz essa aposta. Mas aí dentro do curso eu fui começando a perceber que talvez não fosse muito a minha praia. E aí, na época, eu gostava de ver filmes. E aí foi quando vi, eu acho que uma manchete no jornal, quando abriu o curso aqui em João Pessoa, uma primeira turma de cinema e audiovisual na UFPB. Aí foi quando eu pensei, por que não? Até então eu nunca havia parado para pensar na possibilidade de trabalhar com cinema, não tinha nem ideia de como é que era esse universo, as engrenagens que é para fazer um filme, embora eu gostasse muito de filmes. Aí eu fiquei, por que não? É uma coisa que eu gosto e tal. Eu fiz a tentativa, ainda era PSS, não era nem Enem. E entrei na segunda turma e assim foi uma experiência que mudou assim completamente a minha vida, porque o cinema me deu assim uma bagagem que me permitiu expandir muito mais assim os horizontes das minhas próprias perspectivas de como enxergar o mundo e como enxergar a vida. Então assim eu sou muito grato a essa decisão, que muito embora fazer cinema tenha suas dificuldades diárias, mas eu fui percebendo que dentro de mim nascia uma paixão pela sétima arte, em tentar contar histórias, ou conceber histórias, né? Em tentar entender como é que é ter uma voz através do cinema e usar essa voz para fazer filmes, né? Eu ia perguntar como você foi fisgado pelo cinema, né? Mas acho que você já meio que explicou um pouco. Você foi na aventura, né? Foi uma aposta que deu certo, podemos dizer assim. Fosse fisgado. Fui. E foi dentro do curso que eu fui tateando, né? Porque o curso de cinema aqui da UFPB, ele tem uma bagagem teórica bem presente, mas também dá essa oportunidade de você ir tateando os diferentes departamentos, as diferentes áreas, né? Que compõem o cinema, né? Fotografia, som, direção de arte, né? Roteiro, produção. E aí eu fui entendendo que talvez essa parte de conceber histórias através de imagens, ou seja, a direção, né? A mise-en-scène no francês, fosse um pouco a minha praia. E também um pouco nessa questão de editar, de pensar o ritmo. Então hoje eu trabalho mais profissionalmente, quando tenho uma oportunidade, faço filmes, mas também sou montador para cinema. É legal, né? A pessoa que faz o filme já tem a ideia da edição, da montagem dele, né? É legal que você já tem um filme na cabeça, digamos assim. E que de certa forma a essência do cinema é a própria montagem. O cinema é a experiência que é juntar uma imagem com a outra em sequência, juntá-las para criar sentido, né? E o ritmo, né? E através do ritmo e todos os elementos que compõem aquele quadro. Então, assim, estudar a montagem também é uma forma de aprimorar esse conhecimento sobre o cinema como um todo, né? Quais as dificuldades de fazer cinema aqui na Paraíba? Se você tem alguns para elencar, assim. Olha, é um tema assim complexo, né? O cinema paraibano tem um histórico assim cíclico, né? Na sua história, assim, desde a década de 1950, com os cineclubes, né? A geração Super 8 e quando chegou o digital. Então, assim, o cinema paraibano ele é composto por esses ciclos em que, por um acaso ou não, um grupo de pessoas unidas por uma paixão se juntam em um esforço coletivo de tentar promover e desenvolver, de certa forma, o cinema aqui no estado. Então, assim, mas, claro, isso não é uma coisa exclusiva à Paraíba. Temos nosso vizinho aqui, Pernambuco, que também tem um histórico, né, de esforço coletivo para desenvolver uma certa indústria local.
Mas assim, é muita gente que tem essa paixão para continuar. E a Paraíba tem essa coisa de... É um cinema muito plural e muito diverso e descentralizado, que é uma coisa que eu acho fantástica, assim, né? O cinema paraibano, ele é repleto de histórias diversas, litoral ao sertão, né? E com produções acontecendo tanto aqui como também no interior. Isso. Eu ia perguntar, já depois dessa primeira sobre a dificuldade, né? Das virtudes de se fazer cinema aqui na Paraíba, né? Essa é uma delas, né? Porque é um cinema que se permite sonhar, de certa forma. Tem uma certa reverência à própria história, desde Aruanda, né, com essa relação com o sertão, o homem sertanejo, o interior e aqui no litoral também. Mas é um cinema, sobretudo nessa última geração, que veio junto com o curso de cinema. É um pessoal que está com ideias assim, que tentam pensar fora da caixa. E isso é uma coisa que eu acho muito presente no cinema paraibano, que não é de hoje, mas essa inventividade, essa criatividade de tentar propor um outro cinema, quem sabe, um cinema que pode dizer paraibano, mas eu acho que é muito mais que isso. Agora eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua meteórica filmografia. Apesar de pequena, mas é meteórica, porque de 2018 para cá já tem 4 filmes, né? 2 longas, não é verdade? Meteórica, eu não sei se é uma... mas pode ser, né? Porque eu comecei o curso de cinema em 2015 e foi dentro do curso que eu comecei a experimentar através de curtas. Então meus primeiros curtas na universidade eles tinham essa veia mais de experimentação, porque também, como era uma novidade para mim esse universo, né? Então eu senti que primeiro eu precisava experimentar a linguagem para talvez tentar entender onde é que eu poderia me achar mais confortável no cinema. Então eu tenho mais ou menos 3 curtas que eu fiz na graduação que tem essa questão da experimentação da linguagem. E foi também no curso que eu tentei fazer minha primeira ficção, que originalmente nasceu como um curta-metragem chamado Estrangeiro, que eu desenvolvi o argumento junto com uma amiga chamada Ana Aragão Batista, e foi durante o curso que essa ideia cresceu em escopo, de modo a, quem sabe, se tornar um longa. E isso foi um desafio, porque assim, para você chegar ao primeiro longa, normalmente você passa por uma carreira de curtas, né? Que leva um tempo até para você se sentir seguro a encarar esse desafio que é um longa, né? Então assim, foi uma aposta, mas eu também estava dentro do curso e o curso confere, de certa forma, um espaço assim de liberdade para você arriscar e não ter medo de errar. E quando você desapega do medo do erro, o leque de possibilidades se abre para você, das possibilidades que o cinema oferece, né? Dos caminhos que você pode percorrer. E esse projeto Estrangeiro, ele nasceu e percorreu essa trajetória, né? De experimentação. Cara, vamos aproveitar para a gente seguir para o nosso primeiro intervalo, certo? Ninguém sai daí, que a gente volta já com mais histórias da filmografia de Edson Lemos. A gente volta já, galera. Só um minuto. Oi, para você que está aqui na TV Cidade, eu passo para trazer uma novidade. É o seguinte, a partir de agora, os nossos programas especiais e documentários estarão disponíveis também no YouTube. É isso, acessa a plataforma, busca por TV Cidade João Pessoa, aproveita, se inscreve, ó, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Aproveita e continue também seguindo a gente nas redes sociais, @TV Cidade JP, porque lá você vai encontrar conteúdos jornalísticos e também especiais inéditos feitos só para as redes sociais. Fechado? Ah, e não se esquece, eu continuo aqui também no canal 6.3 esperando por você. Até lá! Vamos continuar aqui e falar um pouco a respeito da sua filmografia, cara. Primeiro é o seguinte, deixa eu falar, eu vou falando, a edição vai botando nas telas que você tem Estrangeiro, né? E Agora Você, o Desenredo
e Areia, né? São curtas e longas que você tem, né? Mas que filme é esse, O Estrangeiro, cara? Caramba, que fotografia, que poética, que plástica. Teu primeiro filme, cara. Me conta aí um pouco disso. Pois é, o processo do Estrangeiro, assim, ele também bebeu muito dessa experimentação que o curso de cinema oferecia, né? E a oportunidade de fazer, porque eu tinha, de certa forma, acesso aos equipamentos do departamento, né? Então, assim, em questões orçamentárias, a gente sabe que fazer um longa não é uma coisa barata. Então foi uma oportunidade única, né? Porque também eu estava contando com o apoio de todo mundo com quem eu estudava, todos os meus colegas de turma, e não somente da minha turma, mas de outras turmas. Então, assim, Estrangeiro, de certa forma, congregou várias turmas em um único projeto. E aí, por esse sentido, foi uma escola para muita gente que participou e que se encontrou, inclusive, em funções específicas. Tem gente que fez a primeira vez e se identificou com aquela função e continuou trabalhando com aquilo. Demonstrou já ser diretor, então, né, ali, né? Você que dirigiu? Eu dirigi, foi exatamente isso. Foi uma aposta, né? Porque fazer esse tipo de cinema sem orçamento não deixa de ser um risco. E como eu estava dentro do curso, eu fiz esse risco. Eu tentei apostar e o resultado saiu muito interessante, né? É uma fotografia composta por 6 mãos, por Charlene Rodrigues, Rafael Aragão e Júlia Sartori, né? É uma equipe quase toda majoritariamente composta por alunos do curso, né? Então, assim, foi um projeto bem particular, que conta a história dessa mulher, né? Que se isola em uma casa de praia no litoral sul aqui do estado, né? É uma estrangeira, ela é uma mexicana, né? Que viveu aqui no passado, mas que por um trauma misterioso, ela foi forçada a sair daquele lugar. E ao sair daquele lugar, sem resolver esse trauma, deixa nela uma angústia que ela não consegue compreender muito bem. E aí, para tentar resolver isso, ou tentar entender essa situação, ela faz essa jornada de volta àquele lugar, para, de certa forma, sair desse lugar que ela está ocupando, né? Desse incômodo interno que ela não consegue descrever. Daí o título do filme, Estrangeiro, que é uma sensação de estrangeirismo que todos nós passamos em algum momento das nossas vidas, né? E o filme é sobre isso. O roteiro, e quem é o roteiro? O roteiro é meu e o argumento é meu e da minha amiga Ana Aragão Batista. Bacana demais, cara. Quais foram, assim, suas referências? O que você buscou para... Porque a gente sempre busca referências, né? Para poder fazer uma criação nova. Quais foram as suas? As minhas referências surgiram, quase todas delas, também durante o curso de cinema. Quando eu tive a oportunidade de me debruçar em alguns diretores específicos, foi quando eu fui criando identificações. A primeira delas é uma diretora francesa chamada Claire Denis. Claire Denis? Isso, que tem alguns filmes como 35 Doses de Rum. Que é uma diretora que ela permite também uma certa experimentação para trabalhar a noção de sonho e de memória. Então é um cinema que também tem uma certa liberdade para tentar discutir, através da linguagem, essa sensação onírica e de memória. Bem contemplativo. Isso. E aí, sobre a contemplação, minha outra grande referência, que inclusive eu estudo até hoje, é um diretor norte-americano chamado Terrence Malick, de Árvore da Vida e Além da Linha Vermelha, né? O cinema dele tem uma veia muito forte também na experimentação, mas nessa contemplação filosófica de temas existenciais, né? Introspectivos, internos, né? De nós com nós mesmos, que é um pouco essa vibe de Estrangeiro. Então foi quando eu bebi mais da fonte para tentar, inclusive, não somente na questão temática, mas na questão de estilo, né? Através da forma como usar a imagem, como montar, como filmar, o processo criativo, né? Que perpassa por um processo de improvisação, de uma abertura, inclusive, não somente do roteiro, mas da equipe técnica. Então, assim, Estrangeiro é um filme que, de certa forma, ofereceu uma coautoria para quem participou da equipe. Por exemplo, a direção de fotografia tinha uma certa liberdade técnica para, através do sentir que o roteiro fornecia, tomar quase que decisões instantâneas no momento de gravar. Então, assim, foi uma experimentação que perpassou pelo risco, mas chegou a um resultado que eu achei bem interessante. Eu queria perguntar, inclusive, como é que o cara, no primeiro filme, recebeu o prêmio de melhor diretor, logo? Olha, é curioso, às vezes a ficha não cai. Às vezes eu acho que parece que, não sei, não consigo compreender muito bem, né? Mas eu estou, assim, caminhando e eu fico feliz porque é um trabalho, assim, de muito esforço coletivo, então ver, de certa forma,
um retorno, um merecimento, assim, de perceber o trabalho coletivo de todo mundo, eu fico muito feliz. E eu acho que assim, um prêmio de melhor direção, de certa forma, é um prêmio que vai para todo mundo, porque o resultado da direção também é um resultado coletivo, né? Porque de conseguir efetuar, realizar aquilo é um trabalho coletivo, como se fosse todo mundo, né? Tem razão. Todo mundo que participou. Tem razão demais nisso aí, cara. Por que você optou por fazer o filme todo PIB? Pois é, tem duas razões, assim. Uma primeira razão técnica, porque de certa forma trabalhar com preto e branco é mais econômico, porque, por exemplo, se eu tenho um set em que eu preciso de uma parede azul, e aí você tem que ir atrás de uma parede azul, e você nem sempre tem uma parede azul disponível. Nossa. Então, assim, o preto e branco te dá uma certa liberdade em trabalhar com escalas de cinza. Então, o vermelho, o verde, o amarelo vai para o cinza. Então, você trabalha não apenas com cores, mas com luz e sombra. A gente já em outros programas detectou que preto e branco é mais difícil fotografar do que colorido. Depende muito de como você também organiza Profundidade, isso, né? Que você tem que dar, Isso. tudo. Eu trabalho com preto e branco, que de certa forma abraça a luz natural. Então, assim, inclusive aceitando as próprias imperfeições que a luz natural, no ato de filmar, e os desafios que o preto e branco dá para o realizador. Eu meio que abraço isso como parte da própria estética, né? Mas existe preto e branco, como por exemplo, no gênero noir, em que você tem um trabalho mais meticuloso de luz e sombra, que você realmente precisa calcular exatamente como é que vai ser a incidência de luz, para ter uma luz mais difusa, uma luz mais direta, né? Para criar as sombras, né? Mas, e o outro lado também é temático, porque no caso de Estrangeiro, e outros trabalhos também, eu trabalho muito com essa noção de sonho e de memória. Porque, de certa forma, o cinema é uma fábrica de sonhos. Então, eu meio que assumo isso e assumo na própria diegese, né, na própria narrativa dos filmes, esse estado onírico que o preto e branco, de certa forma, confere, né? Eu gosto muito disso. Massa demais. Como funciona para você? Eu queria saber como funciona a relação sua como diretor e o fotógrafo. Ela é mútua ou ela é, digamos assim, unilateral, né? Ela é, de certa forma, horizontal, porque sobretudo em Estrangeiros e em outros trabalhos, eu inseri um processo de coautoria. Então, assim, na coautoria você precisa criar um canal de comunicação muito íntimo com quem está trabalhando com você, porque é nesse processo de coautoria que o diretor de fotografia, o diretor de arte, ou som, pode, de certa forma, contribuir criativamente no projeto. Então é preciso criar uma linha muito próxima de compreender o projeto, compreender a vibe, a atmosfera, né, a história, para que exista essa comunicação de modo que se torne quase que instantânea e automática, que fique natural. O que eu estava buscando, através da experimentação, da improvisação, dessa liberdade que a câmera pode ter no ato de captar, quase como um aspecto documental, só que na ficção. Então, assim, essa questão da comunicação é fundamental. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre esses outros filmes, né? Foram curtas, E Agora Você, Desenredo e Areia. Bom, começar com E Agora Você, que surgiu logo depois de Estrangeiro, né? De certa forma, Estrangeiro e a repercussão que o filme teve me abriu portas, não somente para conhecer novas pessoas que trabalham com o cinema e de exibir o filme, mas também de novas parcerias e trabalhos. E Agora Você foi, de certa forma, fruto disso. O filme Estrangeiro foi exibido em um festival na África, em uma pequena ilha chamada São Tomé e Príncipe, que fala português. E foi lá, na curadoria de lá, que eu fui convidado para participar, no ano seguinte, de uma residência na Bélgica. Foi um curso, né? Isso, uma residência artística que reúne vários artistas de diferentes áreas, em Bruxelas. É uma residência, inclusive, focada a países lusófonos, ou seja, apenas países que têm a língua nativa com o português. E foi nesse projeto que, pensando coletivamente, surgiu E Agora Você, que é um curta que fala sobre o meio ambiente, que foi gravado em 2019, e foi um ano assim, que, de certa forma, a questão ambiental, ainda hoje mas naquele ano especificamente, porque houve várias queimadas no Pantanal e na Amazônia, então foi um assunto que estava muito efervescente na mídia. E a gente tinha como essa temática trabalhar sobre o meio ambiente. E a gente fez uma conjunção entre literatura e meio ambiente. A literatura foi através do poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora Você, E Agora José, na verdade. E a gente usou esse poema para tentar tratar em um possível mundo hipotético no futuro pós-apocalíptico, de como é que seria então, e agora, quando os recursos naturais foram todos consumidos, e aí, como é que fica você agora sobreviver?
Então essa é a premissa desse curta. Depois disso, também fruto de estrangeiro, que eu exibi um estrangeiro em um festival no Espírito Santo, em Pedra Azul, e eu conheci uma dupla de amigos, Edson Ferreira do Espírito Santo e Adriana Guerra de São Paulo. E a gente pensou em conceber um projeto coletivo, e nós três, também por base na experimentação, que surgiu então Areia. Areia é um filme que está em pós-produção agora, deve ser lançado esse ano ou ano que vem. Ainda vai ser lançado. Ainda vai ser lançado, e fala sobre um relacionamento de um casal, já há um pouco tempo que eles estão juntos, mas estão em crise nesse relacionamento. E é um casal pluriético, é uma mulher branca e um homem preto. E a dinâmica e os conflitos e os desafios que surgem dessa relação, né? E depois disso veio o meu mais recente trabalho, que é Desenredo, que também está em pós-produção, que surgiu graças à lei emergencial Aldir Blanc, né, durante a pandemia, que é a história de uma mulher que tem um certo dom, que ela cura pessoas. Mas isso implica nela um dilema, porque ao mesmo tempo que ela tem esse dom, ela tem uma maldição de tentar compreender esse lugar de estar sempre à disposição, de estar sempre disposta a ajudar o outro. Então o filme é um estudo sobre essa condição, né? Que de certa forma reverbera na sociedade. Massa, vamos passar para o terceiro bloco, certo? A gente tem muito mais bastidores, muito mais contos, causos e coisas que acontecem aí nas produções do mestre Edson Lemos. A Prefeitura de João Pessoa cuida da alimentação. O programa Pão e Leite tá na mão. 6.000 famílias que mais precisam vão ter acesso gratuitamente usando o cartão do programa em uma das padarias e mercadinhos cadastrados. É assim que se fortalece a segurança alimentar nas famílias em vulnerabilidade. Acesse joaopessoa.pb.gov.br e saiba como se cadastrar. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Ei, Edson, me diz uma coisa, quais são os planos assim de cinema para o futuro? Que eu sei que você vive disso. Bom, eu atualmente trabalho, como eu falei, eu sou montador, né? Então continuo trabalhando com montagem para cinema. E estou concebendo, quem sabe, uma versão em longa-metragem desse projeto que eu falei, que é Desenredo. Desenredo talvez vire um longa. Um longa, exatamente. Ele, por enquanto, está sendo montado para ser um curto. Exatamente. Está em processo de pós, mas imagino que uma história que cabe mais daquele universo. Eu acho que eu sinto a necessidade, que pode ser interessante, de contar mais sobre essa mulher que tem esse dom de cura e tentar compreender esse lugar que ela ocupa, né? Todo filme, toda produção é legal de fazer. Mas destaca pra gente assim, o que mais foi legal de fazer. Assim. Eu diria que Estrangeiro. Estrangeiro porque foi uma alquimia e uma sinergia de coisas que transformou minha vida. Que foi quase um divisor de águas. Talvez por ser meu primeiro, de certa forma, eu tinha feito curtas experimentais, mas foi o primeiro filme de ficção em que eu tinha que lidar com um set, com departamentos, né? Entender, inclusive, a dinâmica desses departamentos. Então, talvez pela essa primeira experiência, e talvez por ter sido uma experiência tão bem sucedida, que eu tenho um sentimento, um carinho muito especial por ele e que eu sempre vou olhar com muito carinho para trás e tenho muito orgulho do processo e do resultado também. Massa, foi bom saber, né? Da sua predileção aí pelos trabalhos que você já realizou, que não pode faltar de maneira alguma na produção de Edson Lemos. Assim. Acho que, além do carinho, acho que principalmente a paciência, porque trabalhar com cinema não é tão simples. E na realidade do Brasil, e também poder incluir na Paraíba, fazer cinema implica desafios. E então a paciência é importante porque, por ser sobretudo uma arte coletiva, você precisa ter esse passo para entender até onde vai seus limites e compreender os limites do outro, as possibilidades, para que exista assim, uma sintonia, para que a arte flua
como resultado disso. Então, entender os limites do outro, né? Respeitar o limite do outro, né? E as possibilidades disso. Né? Muito bom, cara. Muito bom sua fala também a respeito, né? Será que você poderia destacar, dentro dos trabalhos que você já realizou, um episódio assim inusitado, engraçado, que você possa contar pra gente aqui? Uma coisa que você lembra aí, que te marcou assim, porque sempre tem. Eu contei vários, já até esgotei a minha conta já, sabe? Eu vou logo dizer no primeiro episódio de Making Off, eu não tenho mais episódio para contar. Foram 10, né? Entendeu? Episódio, então... Acho que estrangeiro mesmo, assim, inclusive, assim, foi um episódio que teve que... necessitou de mim, puxou de mim um equilíbrio emocional, foi quando, em estrangeiro, eu usei equipamentos do departamento, né? Que era uma câmera, uma lente, e a gente colocou essa câmera num tripé, e aí acho que deu um vento, assim, e aí o peso da lente, que era uma lente assim, tele, ou seja, grande, fez com que o tripé caísse para frente, né? E aí foi bem no chão, aí felizmente o impacto, a lente absorveu, e quebrou a lente, mas poupou o corpo da câmera, que é bem mais caro que a lente, embora a própria lente já seja muito cara, né? E assim, eu fiquei, meu Deus, tipo, primeira vez que isso acontece com uma coisa que não é barata e no meio do set, ainda com vários planos para gravar. Então, segura a onda e segura a onda de todo mundo, até porque é, de certa forma, papel da direção. E segurar a onda para que mantenha, de certa forma, a calma e a paciência de todo mundo, né? E a segurança de todo mundo. Então, calma, gente, vamos, tá tudo bem, isso se resolve depois, a gente conversa e tal. E aí a gente conseguiu terminar a diária. E depois foi toda uma saga para conseguir a manutenção dessa lente do departamento, né? Enfim, sempre marcou, assim. Marcou. Já aconteceu comigo numa produção também, onde botaram a câmera embaixo do guarda-sol e não botaram o saco de areia suficiente para segurar o guarda-sol, né? Aí se afastou da câmera, o vento, no guarda-sol, foi câmera junto também. Desastre. Essas coisas acontecem. Quebra né? a lente logo na entrada da câmera, quebra logo a lente ali, né? Caramba! Agora queria que você deixasse assim, para o público do Making Off, uma referência de filme massa sua. E você assim, galera, assista esse filme aí. Posso falar dois? Pode. Vou falar um que foi meu objeto de estudo no mestrado, que é também um filme de Terrence Malick, que é Além da Linha Vermelha, que é meu filme favorito. Além da Linha Vermelha. Isso. É um filme que pode ser antibélico, se passa na Segunda Guerra Mundial, né, e que discute assim a natureza da violência do homem consigo mesmo, se é uma coisa natural, se a gente observa isso em analogia na natureza. Por exemplo, o filme começa com um plano de um crocodilo no Pantanal, na selva, na verdade. Então, assim, aquele animal confere sim um poder predatório. E o filme faz essa reflexão filosófica se, de certa forma, a violência que o homem comete a si mesmo é um ato natural ou não, se é, na verdade, apenas uma agressão que a gente faz à própria natureza. Então, é um filme que faz uma reflexão bem profunda e que eu gosto muito disso. E o filme brasileiro, um filme brasileiro que eu gosto muito é Arábia, de Afonso Shoa e João Dumas, que é de certa forma, um road movie que fala sobre o trabalho. Mas me fascina muito a forma como a dupla de diretores conta a história desse personagem, que pode ser um anônimo, um trabalhador, um operário anônimo, né? E sua saga para tentar assim, sobreviver nesse mundo de competição, nesse mundo assim, em que às vezes você vive em condições subhumanas, né? Para tentar um futuro melhor, para pensar em um futuro, né? Para si ou para constituir família. Então, assim, é um filme que me tocou muito, não somente na temática, mas na forma do estilo do filme, dos enquadramentos, de como ele retrata esse corpo que está ali buscando um futuro através do trabalho de diferentes formas. Edson, queria saber de você, cara, uma mensagem sua para a galera que ama muito tudo isso, né? Que gosta de estar no set, seja lá qual for a função, cara. Até como diretor mesmo, né? Como se faz para a gente conquistar, entrar na magia do cinema? Eu acho assim, entender o cinema quase como um propósito de vida é fundamental. E eu sempre gosto de contar o que eu senti quando eu fiz meu primeiro filme,
na graduação, que foi um documentário para uma cadeira de realização, né, com a temática educação. Eu fiz esse documentário aqui na periferia da cidade, na comunidade chamada Salinas Ribamar, que eu acho que não aparece nem no Google Maps, assim, né? Eu entrevistei professores e crianças de uma escola municipal e a realidade dessas crianças. E muitas delas não tinham ido nunca ao cinema, nunca tinham pisado numa sala de cinema. Eu tenho muito essa concepção de que a pessoa que senta para assistir um filme, ela desaparece. A pessoa que levanta dessa cadeira depois da sessão é uma outra pessoa. É sempre uma experiência transformadora, em menor ou maior grau, porque sempre algo fica em você depois que assiste o filme. Então entender essa função, ou esse papel, essa influência, e entender inclusive uma voz que você pode exercer no cinema, ou seja, um propósito, é algo transformador e que te faz decidir, porque diante das dificuldades, como é que você ainda continua fazendo isso? É justamente essa paixão que você começa a perceber, olha, eu tenho uma voz, eu consigo assim, através do cinema, quem sabe, você pode nem perceber, mas talvez uma pessoa do outro lado do mundo que viu o seu filme pode se tocar, se emocionar e sair uma nova pessoa daquela sessão. Então, assim, diante das dificuldades, saber que quem está de fora geralmente tem uma visão mais glamourizada do cinema, não é isso, mas que também é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. Maravilha, cara. Poxa, que mensagem, que lição. Gostei demais dos seus posicionamentos. Mas a gente vai encerrando aqui o nosso programa. A gente está muito feliz com mais um programa no cartão, né? Mais um making off no cartão, como a gente diz, né? E no começo de temporada tem muita coisa pela frente aí. Fiquem ligados pelas redes sociais, TV Cidade JP no Instagram e no YouTube, e pelo canal digital também na televisão. Você pode zapear e encontrar o canal 6.3, que você lá também encontra o making off. Valeu, galera! Valeu, galera!